Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, tudo bem com você? Você já parou para pensar, você enquanto cristão, qual é o seu lugar em relação ao mundo? Vamos pensar um pouco a respeito desses aspectos. O Senhor Jesus, quando se dirigiu aos judeus, ele disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mais tarde, quando apresentava ao Pai os que eram seus, ele disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E se você ler do versículo 14 ao versículo 19, verá que ele coloca os seus discípulos na posição que ele mesmo ocupa perante o mundo. Do mesmo modo, como no versículo 6 ao 13, ele os coloca na mesma posição que ele ocupa diante do Pai. Você deve, meu irmão e minha irmã, notar que os discípulos ocupam a posição do Senhor neste mundo porque não pertencem a este mundo. E assim, como o Senhor não era, porque após eles terem nascido de novo, não pertenciam mais a este mundo. E por isso ele mencionava constantemente que os seus discípulos teriam de enfrentar os mesmos ódios e perseguições que ele vinha enfrentando. E o que é que acontecia aqui? Vamos dar um exemplo. Ele diz que, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O apóstolo João indica um total contraste entre o crente, o cristão, o seguidor de Cristo e o mundo, quando ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Meu irmão e minha irmã, aqui nós podemos constatar, compreender que é revelado para nós muito mais do que o que está constando nesta mensagem. Cada crente é visto por Deus como tendo morrido e ressuscitado com Cristo. E do ponto de vista de Deus, o cristão, o crente, o seguidor dos ensinamentos de Jesus, os que estão sujeitos à palavra e à mensagem do Evangelho anunciado por Cristo Jesus, é assim transportado através da morte e ressurreição de Cristo completamente para fora do mundo, da mesma forma como Israel foi levado para fora do Egito através do Mar Vermelho. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, entendendo isso, nós compreendemos que não pertencemos mais a este mundo. Embora sejamos enviados ao mundo como representantes de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo podia dizer, enquanto estava ativo no serviço para Cristo neste mundo: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, pela cruz de Cristo, ele viu que o mundo já estava julgado. E pela aplicação da cruz em si própria, ele considerava-se como morto, crucificado para o mundo. E ele falava disso de modo a deixar claro, deixar nítido para todos a separação que existia entre si mesmo e o mundo. Uma separação tão completa, uma separação tão fundamentada quanto a separação causada pela morte. De tudo isso, nós podemos ver que o cristão, embora estando no mundo, ele não pertence ao mundo. Ele não é do mundo no mesmo sentido em que Cristo não pertencia ao mundo. O crente
pertence a outra esfera, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como já foi dito, ele foi transportado perfeitamente limpo para fora deste mundo por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, o cristão precisa se manter completamente separado do mundo. Ele não deve conformar-se ao mundo, ao seu espírito, aos hábitos, conduta, modo de andar, modo de falar, modo de gestuar, seu proceder, seu testemunho, enfim. Em tudo, o crente deve mostrar que não é deste mundo. E ele deve ainda, pela aplicação da cruz, manter-se como crucificado para o mundo. Nenhuma atração ou assimilação pode existir entre duas coisas que já foram julgadas. Portanto, o crente está no mundo no lugar de Cristo. E o que é que isso significa? Significa que ele está por Cristo e é identificado como Cristo. E nós vemos agora, como consequência disso, que ele deve testemunhar de Cristo, andar como Cristo andou e esperar receber o mesmo tratamento que foi dado a ele, a Cristo. Agora, claro, meus irmãos, não é que nós esperemos ser crucificado como Cristo foi. Mas se formos fiéis, iremos encontrar no mundo o mesmo espírito de oposição que ele encontrou. Olha só que coisa interessante. Na verdade, à medida da semelhança de Cristo que trouxemos em nossa vida, terá a medida da nossa perseguição. E aí a gente pode perceber e dizer que o fato de hoje, em nossos dias, os crentes, os cristãos, os ditos cristãos encontrarem tão pouca oposição no mundo, demonstra exatamente o quão poucos estão separados, apartados deste mundo. E essa oposição está ligada à vida e o testemunho cristão. E por fim, meus irmãos, por fim, minhas irmãs, nós não podemos deixar de rogar uns aos outros insistentemente de que rompa. Por favor, rompa. Se aparte. Se você é um cristão em Cristo Jesus, essa é a sua responsabilidade. Romper com todo e qualquer vínculo que o esteja ligando moralmente a este mundo. Não é preciso muito discernimento para se perceber que o espírito deste mundo, o mundanismo, está sendo introduzido sorrateiramente nas igrejas, com rapidez, nas assembleias, nas reuniões e manifestando-se como se fosse o próprio Senhor na mesa do Senhor. Meu irmão e minha irmã, isso é um duro golpe, uma tremenda desonra para aquele que a gente se reúne todas as vezes para recordar a sua morte e a sua ressurreição. Irmãos e irmãs, precisamos nos conscientizar de que é fundamentalmente necessário nos humilharmos perante Deus, buscando que seja renovada a graça, a fim de sermos mais fervorosos e mais separados do mundo, para que fique evidente que pertencemos a Cristo, a quem o mundo jogou fora, a quem o mundo rejeitou. Quantos de nós têm o espírito de Paulo, que desejava a comunicação das suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, tendo em vista o Cristo glorificado como objeto da sua afeição e alvo de todas as suas aspirações? Que o Senhor, meu irmão, que o Senhor, minha irmã, essa é a minha oração, Ele possa restaurar em nós, em todos os seus amados santos, espalhados por todo o mundo, mais dessa devoção a Ele, mais desse entendimento a Ele, mais dessa consciência cristã que está cada vez mais extinta e regredindo em nosso tempo. Nós precisamos urgentemente compreender a completa separação do crente
em Cristo Jesus para com este mundo.